Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite ou boa tarde. Muito obrigado pela vossa presença em mais uma conversa da Academia quinta-feira. O tema de hoje é Tradição e Modernidade sob o impacto da globalização, problemas e desafios. O conferencista é o escritor Boaventura Cardoso, e a conferência vai ser moderada pelo filósofo e sociólogo José Otávio Serra Van Dunen, que eu passo a apresentar. Como já disse, é filósofo e também sociólogo, doutor em Sociologia pelo IUPERJ, que é o Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, da Universidade Cândido Mendes e Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre em Ciências Humanas, portanto, em Sociologia também, pelo IUPERJ, e licenciado em Filosofia pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. É professor catedrático na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, onde dirige o Centro de Estudos Jurídicos, Econômicos e Sociais, e também onde coordena o curso de pós-graduação em Direito, Petróleo e Gás. Já foi decano e vice-decano da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Foi também consultor, administrador e coordenador do Fundo de Solidariedade e Responsabilidade Social do Banco Espírito Santo Angola. Dentre outros, é autor do livro Fundos Sociais, um colírio no combate à pobreza, um estudo de caso do Fundo de Apoio Social FAS, editado em Luanda pela Quilombo-Lombe em 2009. O professor José Otávio Serra Van Dunen é membro fundador da Academia Angolana de Letras, a quem eu passo desde já a palavra para apresentar o nosso conferencista da semana e para dirigir os trabalhos a partir de agora. Professor Serra Van Dunen, por favor. Muito obrigado, presidente da Academia Angolana de Letras, o professor Paulo de Carvalho. Eu cumprimento todos os presentes, em particular os colegas da Academia Angolana de Letras, e um particular sublinhado ao conferencista Dr. Boaventura Cardoso, insigne autor de uma obra vasta, que hoje nos vai falar sobre tradição e modernidade, sobre o impacto da globalização. O escritor Boaventura Cardoso, enfim, tem uma biografia muito longa. Nós fizemos aqui um recorte. De qualquer das maneiras, por obrigação e dever, vou passar aqui a referir factos concretos da sua biografia. O escritor Boaventura Cardoso nasceu em Luanda e cresceu em Malanje, onde passou a adolescência e parte da juventude. É licenciado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino, Angelicum de Roma. É membro fundador da União de Escritores Angolanos e autor dos livros de contos de Izanga de Amoenho, Fogo da Fala, A Morte do Velho Quipacaça, e dos romances O Signo do Fogo, Maio, Mês de Maria, Mãe Materno Mar, ao qual foi atribuído o Prêmio Nacional de Cultura e Artes na disciplina de Literatura em 2001. Noites de Vigília, 2012, Margens e Travessias, 2021, com que venceu o Prêmio de Literatura da ST Angola Camões, 2022. Foi o primeiro diretor do INAL, do Instituto Nacional do Livro e do Disco. Foi, desde a sua proclamação em 2016 até 2020, presidente da Academia Angolana de Letras. Está dicionarizado em Novo Aurélio, o Dicionário de Língua Portuguesa século XXI, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, publicado em 1999. Está referenciado na The Library Encyclopedia de Oxford University, 2019. A sua obra literária é estudada em universidades portuguesas, italianas, brasileiras, francesas e americanas, angolanas, obviamente. Está referenciada em vários ensaios sobre literaturas africanas em língua portuguesa. Foi secretário de Estado da Cultura, ministro da Informação, ministro da Cultura, embaixador em França, Itália e Malta,
representante de Angola junto aos organismos das Nações Unidas, com sede em Roma, FAO, FIDA, PAM, governador da província de Malange, deputado da Assembleia Nacional pelo MPLA. É diplomata de carreira, foi agraciado com a Ordem de Mérito Cultural na classe de comendador, concedida pelo Presidente da República Federativa do Brasil em 2006, e foi agraciado com a Ordem da Paz e Concórdia do primeiro grau, outorgada pelo Presidente da República de Angola em 2023. Eis uma parte recortada da biografia rica do nosso conferencista, Dr. Boaventura Cardoso, que hoje nos vai falar sobre tradição e modernidade, sobre o impacto da globalização, um tema da agenda nacional e internacional, e é para nós, Academia de Letras, e para todos os presentes, um privilégio ouvir-lhe. Dr. Boaventura Cardoso tem a palavra em até 25 minutos para expor a sua apresentação, o que será seguido depois de um debate entre os presentes. Por favor, tenha a palavra. Muito obrigado. Boa noite a todos, académicos e participantes desta conferência. Falaremos da nossa experiência como homem de cultura e político, particularmente do processo de globalização enquanto fenómeno social que permeia manifestações culturais, dos problemas e dos desafios que ameaçam as nossas identidades culturais, particularmente as africanas, no mundo cada vez mais globalizado. Estamos hoje perante novos e renovados desafios a que não podemos estar alheios sob pena de sussurrarmos como nação num contexto mundial cada vez mais marcado pela interconexão e pela interatividade, numa palavra, por interações planetárias. E aqui os desafios centram-se no domínio da cultura e da comunicação social, cujos meios atingem hoje uma dimensão que se desterritorializou. Os processos de globalização e de transformações sociais deles decorrentes criam, por um lado, as condições para um diálogo universal renovado entre países e comunidades, mas, por outro, constituem, em alguns casos, uma ameaça de degradação e desaparecimento de muitas culturas. Com efeito, estamos hoje sob o impacto e a influência direta de uma cultura cosmopolita moderna, alicerçada em poderosos meios de comunicação e telecomunicação, que, para além de significar oportunidades de progresso, de poder renovar e reinventar novos valores contemporâneos, é um desafio porque cria profundas assimetrias, uniformiza, de certo modo homogeneiza, empobrece os valores das culturas ditas periféricas. Populações em situações mais melindrosas correm o risco de desaparecimento, não tanto pela sua extinção física, mas como entidades sociais e culturais, perdendo suas identidades, forçadas a um etnocídio cultural. As nossas culturas estão, assim, sujeitas a processos de globalização que lhes trazem elementos estranhos que, se em alguns casos as enriquecem, noutros debilitam os valores endógenos, normas e práticas sociais. Se, por um lado, beneficiamos da convivência e apropriação coletiva da ciência e da tecnologia em geral, por outro, a globalização arrasta consigo outros fatores nefastos para as economias dos países menos desenvolvidos, sendo os mais visíveis, além do neoliberalismo egocêntrico, alienação cultural. O fenômeno da globalização, queríamos dizer, tem assim sufocado cada vez mais culturas menos expressivas, ao mesmo tempo que apela a uma utópica identidade única e transnacional. Por esta razão, e face a estes fenômenos contemporâneos, pensamos que o desenvolvimento e o fomento cultural das diversas nações deverão permitir que as suas instituições estejam dotadas de capacidade para, através de instrumentos de direito interno, preservar as suas identidades, desde que não firam as convenções internacionais de que os Estados sejam parte, principalmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No mundo de hoje, todas as culturas têm direito à sobrevivência, o que exige
dos atores políticos a promoção de medidas tendentes a estabelecer uma sã convivência entre comunidades, dentro e fora de fronteiras, criando assim condições para um enriquecimento recíproco entre as várias culturas. Na senda de defesa da diversidade cultural e da promoção das culturas nacionais, estes devem ocupar o papel central enquanto veículo de desenvolvimento do potencial humano, constituindo um fator de criação de riqueza e de emprego. O desenvolvimento cultural expressa-se no respeito pela diversidade cultural e na expressão material dessa diversidade, bem como na criação e desenvolvimento das infraestruturas materiais que sustentem o desenvolvimento endógeno das práticas culturais. O direito dos povos à sua cultura, confronta-se cada vez mais com o império da mídia eletrónica que transporta para o seio das famílias propostas culturais de outras latitudes, avassaladoras pela pluralidade da imagem e do som, sem deixar hipótese de contraposição dos valores das culturas locais. Desse modo, tomamos conhecimento e somos testemunhas de eventos que ocorrem a milhares de quilómetros do local onde estamos. Vivemos assim permanentemente em contextos em que familiaridade e lugar são cada vez mais mediados por experiências partilhadas por via da globalização, de que resulta que o local passa a ser um espaço de ressonância de relações distanciadas. Por isso, não há soluções locais para problemas gerados globalmente. Todos nós estamos interligados e o único caminho que temos é o da solidariedade e da cooperação entre os povos. A globalização, como fenómeno crescente, arrasta consigo muitos dos fatores que caracterizaram outrora o imperialismo e o colonialismo, para além de aspectos benéficos de convivência e apropriação das conquistas da ciência em geral e, em particular, da tecnologia. Só com sociedades abertas, voltadas para o diálogo intercultural e para a diversidade, baseadas numa nova ética mundial que consagra princípios morais comumente aceitos por todos e na liberdade de expressão em todas as nações como componente essencial da democracia cultural, o quadro atual, caracterizado pela emergência de uma suposta cultura mundial uniforme, poderá ser invertido. Como foi dito na Conferência de Estocolmo sobre Políticas Culturais, realizada em 1998, cito, não podemos lutar contra a mundialização, mas podemos guiá-la e reduzir o seu impacto negativo. A mundialização não é um processo metafísico, mas um processo regido por forças econômicas e tecnológicas. Fim de citação. A análise dos fenômenos sociais não se compadece com interpretações simplistas do modo como os mesmos se manifestam, muito menos com operações de alquimia. Não há nas sociedades em geral separação absoluta entre o novo e o velho, entre tradição e modernidade. O que existe é uma permanente interação entre esses dois conceitos que às vezes nos desaparecem sob a forma de uma tão profunda metamorfose que nos leva a confundir uma com a outra. Tradição e modernidade podem, num determinado contexto, tanto coexistir em perfeita harmonia como rejeitarem-se mutuamente, buscando cada uma as suas formas próprias de sobrevivência. Contrariamente ao que pode pensar-se, a tradição não é sinônimo de imobilismo. Se é certo que ela comporta em si uma função conservadora, portanto, passiva, não é menos verdade que é só mantendo-se em atividade que ela pode manifestar ou expressar aquilo que já existiu, tendo, por isso, uma função ativa. Vale dizer, portanto, que também a tradição é dinâmica, passando mesmo por processos de criação e de recriação.
É, aliás, mercê desse dinamismo que a tradição pode interagir com situações novas e ressurgir com novas alternativas. A moda dos nossos dias, por exemplo, em muitos casos, não é mais do que o antigo que volta com roupagens mais em conformidade com os gostos odiernos. O que hoje é ou nos parece moderno tem geralmente origem no antigo, ou no que é ou já foi tradição. Em síntese, queremos dizer que o moderno pode consubstanciar-se na simples transfiguração e ou atualização do passado. A modernidade tende, em geral, a ocultar as referências ao passado, faz emergir o novo e o inédito, sobrevaloriza o efêmero em detrimento do permanente, massifica e banaliza, embora se deva reconhecer que ela não é capaz de abolir por completo os traços do tradicional. De qualquer modo, o que importa reter desse constante dialogar entre a tradição e a modernidade é que não há, nem pode haver sociedades completamente novas, homens inteiramente novos. Dessa permanente e inevitável interação entre o velho e o novo resulta a pluralidade e a diversidade da nossa memória coletiva. Nós somos, por isso, o cruzamento de muitas culturas e civilizações, como reiterou a Conferência Mundial sobre Políticas Culturais, realizada no México em 1982, e na qual tivemos a honra de participar. Em síntese, tanto a tradição como a modernidade têm de ser reinventadas a cada nova geração. Sempre em busca de uma segurança ontológica, as sociedades organizam e atualizam o passado, que cria a estabilidade e a continuidade em práticas de rotina. Nas nossas sociedades africanas, pode-se identificar um fundo cultural comum que provém de origens remotas, de uma variedade de culturas pré-coloniais e que, nos dias de hoje, ainda sobrevive ao domínio da colonização e perdura para lá das nossas independências alcançadas há mais de 4 décadas. As representações múltiplas das identidades africanas, a razão da sua riqueza, fulgor e dinâmica, construíram-se num processo demorado e incessante ao longo de séculos, quiçá milénios, na relação que inúmeros povos, cada qual com a sua identidade própria, estabeleceram entre si, envolvendo períodos de cooperação e comunicação, mas também de guerras, incompatibilidades, recusas mútuas, mas no fundo, sempre de interação, reconhecimento e vivências comuns e partilhadas. É no reconhecimento destes novos denominadores comuns que os africanos se identificam e o consideram como seu patrimônio. O conjunto de características e circunstâncias que distingue o continente africano e graças às quais é possível individualizá-lo no contexto das nações africanas e de todo o planeta, constitui parte do acervo de valores que informam as várias identidades africanas. Nas sociedades africanas em geral, em particular nas tradicionais, a dialética entre tradição e modernidade, entre o local e o global, ocorre num território de conflitos e tensões. Nas sociedades africanas heterónomas, estruturadas segundo o princípio da tradição, as atitudes humanas devem conformar-se com os costumes que são vistos como naturais, pertencentes a uma ordem imutável e intolerável. Nesses contextos, a tradição prevalece em tudo e ganha estatuto de norma e de cumprimento obrigatório e um papel relevante cabe aos cidadãos que são os guardiões de práticas e saberes tradicionais. Logo se intui que, nessas sociedades, sujeitas hoje a um acelerado processo de urbanização, o surgimento do moderno encontra alguma resistência à sua expansão. Sem pôr em causa a relevância dos saberes tradicionais, urge que políticas públicas bem enraizadas disseminem o conhecimento científico.
entre venerar cegamente a herança ancestral e trilhar o caminho da modernidade, temos de buscar o equilíbrio que se traduz na assimilação crítica das conquistas da ciência e da técnica, sem pôr em causa as nossas identidades. Temos de estabelecer sinergias que associem a modernidade científica às práticas tradicionais endógenas. Temos de usar criativamente as nossas tradições e as técnicas modernas, de deixarmos de ser, sobretudo, consumidores passivos de fluxos culturais do exterior. Temos de procurar trazer para a modernidade as nossas tradições sem as descaracterizar e com elas ombrearmos com outras nações, tendo sempre em conta que não há, hoje, em parte alguma do mundo, culturas autenticamente puras. Entendemos e advogamos que os africanos devem ser agentes culturais ativos nos processos de globalização, devendo projetar para a contemporaneidade os mais ricos e melhores valores do seu imaginário e das suas tradições, sendo nessa perspectiva que a juventude e as novas gerações devem ser educadas. No mundo em que hoje vivemos, caracterizado pela diversidade e multiculturalidade culturais, as tradições estão sujeitas a mutações permanentes sob o impacto das novas tecnologias de alta velocidade que aceleram a interligação social. Entendemos que a diversidade cultural é tão inerente ao gênero humano quanto a biodiversidade para a ordem dos seres vivos. E terminamos esta nossa dissertação citando Kwame Anthony Appiah, um eminente filósofo, sociólogo e antropólogo. Vamos citar: só resolveremos os nossos problemas se os encararmos como problemas humanos decorrentes de uma situação especial. Não os solucionaremos se o virmos como problemas africanos gerados pelo facto de sermos meio diferente dos outros. Fim de citação. Muito obrigado pela vossa atenção. Estou a ouvir. Doutor, muito obrigado, escritor Boaventura Cardoso, por essa sua belíssima intervenção, muito objetiva, muito concreta, fechando aqui, brindando-nos aqui com uma passagem do professor Appiah, se não estou em erro, na sua obra Casa do Meu Pai, que é uma obra seminal nesta temática que aborda aqui com a modernização. O escritor Boaventura Cardoso fez aqui um voo rasante, em meu entender, sobre as grandes questões que eles discutem entre o tema da globalização e da modernidade, cruzando aqui com o tema da cultura, cruzando aqui com uma perspectiva local global, as questões inerentes a isso, mas, sobretudo, muito orientado e deixa-nos aqui o desafio de pensarmos as sociedades sempre numa perspectiva de pluralidade, em que a gente consiga preservar a memória, consiga colocar esta memória a dialogar com aquilo que a globalização nos traz, abrindo mão dos aspectos nefastos que essa nos traz. E fala mesmo aqui em sociedades abertas, como temos aqui um outro autor importante, Karl Popper, que diz exatamente isso. As sociedades abertas devem permitir esse espaço de convivialidade e de debate, de troca de informação entre a tradição e a modernidade. E, no fundo, deixa subjacente aqui a necessidade das sociedades hoje dialogarem, trabalharem também em rede. Também um tema de Castelo, também muito interessante e fundamental para esta abordagem. Esta rica abordagem, feita aqui pelo escritor Boaventura Cardoso, certamente vai, e deixou aqui aberto algumas questões que nós podemos trocar agora neste diálogo que vai ser aberto agora. Eu abro agora aqui o debate, peço que as pessoas se identifiquem e que coloquem de forma objetiva as suas questões
para que o escritor Boaventura Cardoso possa depois responder e possamos estabelecer aqui um diálogo. Por favor, Presidente Paulo Carvalho, está aberto o debate, tem o controle da técnica, está aberto o debate para aqui trocarmos ideias. Muito obrigado, escritor Boaventura Cardoso, por esta sua brilhante intervenção. Por favor, está aberto o debate. Há uma ferramenta em que as pessoas podem colocar a mãozinha no ar, aí no Zoom, de qualquer das maneiras, podem levantar com o braço, a gente tenta ver, mas o mecanismo que é aqui nas reações, mesmo embaixo, podem depois colocar a mãozinha no ar, quem quiser colocar questões. Por favor. Bem, as pessoas estão sempre meio inibidas, há sempre uma dificuldade para fazermos um pontapé de saída. Temos aqui a Jurema. Já temos 2 inscritos, mas nenhum dos 2 tem o vídeo ligado. Então precisam de ligar. E o micro. Sim. Jurema, uma presença habitual aqui nas nossas tertúlias. Por favor. Claro, muito boa noite a todos os participantes, em especial ao nosso conferencista de hoje. Né? Por acaso entrei um bocadinho tarde, porque estou de viagem, estou mesmo a caminho de casa, mas como o tema me interessa, então entrei mesmo pelo caminho, e como vi que ninguém estava a intervir, e é o assunto que me interessa, então vou mesmo já aproveitar e deixar em aberto. Pode ser que, entretanto, a minha rede caia, mas vou aproveitar. Dizer que é um assunto muito interessante, perceber como é que as culturas, por exemplo, podem ter essa incursão da globalização. É um desafio muito grande, principalmente para nós. Não é? Eu queria perceber do nosso conferencista como é que a gente vai resistir, não é, a essa tendência de afogamento daquilo que é nosso. Falo porque tudo, ciências da educação, eu acho que a maior parte das pessoas aqui já sabem. E esses dias eu tenho andado pelos municípios, por exemplo, do Kwanza Sul. Há um caso mediático de uma criança que está numa das comunas daqui da província. Ela não fala língua portuguesa e não está a estudar por esse facto. Ela só fala quimbundo. Está na parte norte da província, no caso, na fronteira entre Kwanza Sul e Malange. Estou a falar do Libolo. A criança não está a estudar porque não tem professor na escola da comuna, da Cabuta, para dar aulas na menina. E então, eu acho que não vou achar nada. Eu vou pedir ao nosso conferencista que fale por mim, ou me ajude a pensar, por exemplo, como é possível, nos dias de hoje, a nossa cultura, a nossa tradição prevalecer no bombardeamento que é a globalização. E quando falo de globalização, modernidade, estaria a incluir aqui a escola, a educação formal, porque estou também a tentar pensar nessas coisas esses dias e parece que a escola se impõe de formas a que não dá espaço para que a cultura prevaleça. É um debate mesmo, que é uma provocação que faço, e acho que outros presentes poderão também levantar outras, mas essa é uma que eu faço e vou ficar por aqui. Queria ouvir do nosso palestrante como é que a gente vai resistir a isso. Eu falou aí coisas muito interessantes que já me deixaram a pensar, e as notas finais que traz são super interessantes, mas na sua perspectiva, como é que a gente agora pode começar a lutar, fazendo com que a nossa cultura, as tradições prevaleçam nesta dinâmica e essa aceleração da globalização que todos nós em Angola freneticamente vai invocando esse desenvolvimento, essa qualidade, essa tendência de se equiparar a países, não é, que estão até, vamos dizer, no norte mesmo global. Dentro das cooperações a gente vai seguindo bala, como se diz aqui, assim, na minha camada mais jovem, a gente vai seguindo bala dessa tendência. Então, como é que a gente faz diante dessa questão? Obrigada. Obrigada, Jurema.
Passo a palavra ao João André e depois ao presidente Paulo Carvalho. João André, por favor. Tem que ligar o micro, João André. Saudações aos presentes, saudações especiais ao conferencista, prezado escritor Boaventura Cardoso, e saudações especiais também aos membros da academia presente e a todos os outros convidados e amantes destas conversas às quintas. Ora, o tema é de veras interessante na medida em que parece que cada vez mais, como salientou bem a Jurema, vamos perdendo muitos dos nossos valores. De tal forma que questiono como então minimizar a rápida aculturação na nossa sociedade. Somos uma sociedade facilmente influenciada em muitos aspectos. E às vezes nesta convivência com estudiosos de vários quadrantes do mundo, vou vendo que é-nos mais fácil ter o sotaque brasileiro ou português do que os outros que vêm para cá. Por exemplo, o brasileiro fica aqui 10 anos, 20 anos e mantém o mesmo sotaque, mas nós, quando vamos já ao Brasil, por exemplo, para 2, 3 anos, facilmente nos aculturamos. Gostaria de saber, então, como podemos minimizar esta rápida aculturação na nossa sociedade. E uma outra questão, no âmbito sempre destes dois termos, não é? A tradição e a modernidade, no processo de criolização das sociedades, porque parece que as grandes potências hoje, se calhar devido ao número de cidadãos que têm, que são mestiços, não é? De várias culturas, parece que há uma tendência, e hoje se fala, por exemplo, nos estudos literários, de uma literatura mundi, onde já se começa, os Estados Unidos hoje vão dando grandes apoios para pessoas que vão tentando pesquisar neste campo e noutros campos também, como é o caso dos estudos pós-coloniais. Ora, a segunda questão seria, então, neste processo de criolização das sociedades, como Angola pode contribuir com o seu saber endógeno para enriquecer o global? Obrigada, João André. Professor Paulo Carvalho, presidente da academia, por favor. Vamos fazer, doutor Boaventura, vamos fazer uma ronda de 3 para depois responder e depois voltamos a ter uma segunda ronda. Doutor Paulo Carvalho, por favor. Sim, senhor. Muito obrigado. Renovo as saudações iniciais ao nosso conferencista da semana. O meu segundo grande chefe, depois do mais velho António Jacinto, enquanto secretário de Estado e ministro da Cultura. Bom, e primeiro presidente da Academia Angolana de Letras, não é? Ora bem, a questão que eu quero abordar tem a ver com o facto de nós, angolanos, gostarmos de, enfim, gostarmos de imitar, gostarmos de copiar, já aqui foi dito e muito bem pelo João Fernando André, que existe a tendência para falarmos e para escrevermos à brasileira, e não é preciso viajar, estar no Brasil durante 2 ou 3 anos. Eu conheço pessoas, aliás, o próprio ministro Boaventura Cardoso deve recordar-se do Júlio Silva, não é? Viajou, foi numa caravana artística durante 45 dias, se não estou em erro, esteve no Brasil durante 45 dias e veio a falar à brasileira, não é? Justificando que esteve lá durante 45 dias. Não é? Bom, mas a questão é mais séria quando tratamos a educação, que a Jurema trouxe aqui à baila. É um setor muito caro para nós,
do desenvolvimento e da pujança desse setor depende o nosso futuro enquanto país e enquanto peões desta globalidade. A questão qual é? É que nós temos o hábito, o vício até, de copiar tudo, de cabular. Nós não gostamos de pensar nos nossos problemas enquanto tais, não gostamos de avaliar os nossos problemas segundo os nossos conceitos e as nossas próprias teorias. Vamos buscar vamos tentar buscar explicação às teorias ocidentais e combatemos até aqueles professores que nos querem trazer para a nossa realidade, obrigando-nos a pensar a nossa realidade. Estão aqui outros professores, Zé Otávio, Serra Van Dunen, Virgílio Coelho, o mais velho Pepe Tela, entre outros. A questão é, como é possível sobrevivermos a esta tendência da cábula, esta tendência da cópia, esta tendência para utilizar os padrões de outros para a nossa realidade, transpor esses padrões para aqui e utilizarmos esses conceitos e esses padrões para a análise da nossa realidade. Muito obrigado. Obrigado, professor Paulo Carvalho. Escritor Boaventura Cardoso, acho que vale a pena responder já estas três e depois fizemos uma outra ronda, por favor. Exato. Muito obrigado pelas perguntas. Eu começaria por dizer que eu tenho vindo a refletir sobre esta problemática desde há algum tempo. E não foi por acaso que me propus falar sobre este tema nesta conferência. Quer a Jurema Gando, quer o João André e mesmo o presidente Paulo Carvalho disseram, mais ou menos por outras palavras, que nós temos a tendência de assimilar tudo que vem do exterior. E essa assimilação não é crítica, é a crítica. E acho que nós precisamos de ter uma política cultural mais atuante. E quando falo de política cultural, em termos mais detalhados, diria mesmo que precisamos de ter uma política cultural, educacional e comunicacional. Isso é muito importante, que essas três áreas sociais convirjam no estabelecimento de uma política cultural. Esta situação que nós vivemos aqui em Angola não é única. Há outros povos, outros países do mundo que enfrentam a mesma dificuldade. Como resistir ao impacto da globalização? Pode pensar-se que a globalização unifica, homogeneiza, como eu disse, não é? Na minha intervenção, entre aspas. Se isso é verdade, não é menos verdade que também nós devemos ter em conta que a globalização gera diferenciação e uma certa fragmentação. A aceitação não é pacífica. Há resistências em todas as partes do mundo. Há influências da globalização.
nós não podemos fugir a isso. Temos que enfrentar os problemas adotando medidas internas. E parece-me que a medida mais acertada é mesmo investirmos em políticas culturais que congreguem a área da educação e da comunicação social, por forma a que possamos alterar a atual situação. Portanto, temos que estar todos atentos, mas procurando assimilar criticamente aquilo que vem do exterior e não copiarmos tudo aquilo que vem de fora. Será necessário, de qualquer modo, termos em conta que hoje no mundo não há uma tradição única, uma homogénea, mesmo dentro das fronteiras. Portanto, não só aqui em Angola, como em qualquer país. Portanto, há uma grande diversidade de tradições. E não há uma tradição que possa ser considerada única. Por isso é que eu, logo no início, contestei a tese segundo a qual estamos a caminhar para uma cultura mundial única. Creio que isso não é, isso é uma, quer dizer, em meu entender, é uma utopia, porque há, de facto, muitas resistências ao fenómeno da globalização. Eu, talvez, falasse não em homogeneização, mas sim em nivelamento cultural. Portanto, e sociedades niveladas culturalmente portanto, podem ser fragmentadas também. Portanto, mas, respondendo às perguntas que me foram colocadas, era isso que nós gostaríamos de dizer. Temos que estar atentos, preparados para enfrentarmos o mundo globalizado, essas tendências de aniquilamento e sufoco das culturas ditas periféricas. Portanto, acho que dessa forma genérica acabei por responder às três grandes preocupações que aqui foram levantadas, colocadas pela Jurema Ganto, João André e pelo presidente Paulo de Carvalho. Ok, já está. Obrigado, escritor Boaventura Cardoso. Mais questões colocadas, a Jurema está a pedir a palavra, mas vamos dar oportunidade já de outras pessoas. Depois daremos outra vez a oportunidade da Jurema, porque senão as outras pessoas também querem intervir, Jurema. 1 minuto só. Temos aqui muita gente. Ninguém coloca questões. Eu, na qualidade de moderador, estou a ver ali uma mãozinha no ar. Pareceu-me ser o Aguiar Cardoso. Aguiar Cardoso, por favor. Aguiar Cardoso, pode ligar o som. Sou Paulo de Carvalho. Já está, já. Já está. Boa noite, professor. Boa noite, professor Otávio. Boa noite. Aguiar. Boa noite, senhor conferencista. Boa noite, boa noite. Eu tenho uma preocupação a colocar que tem a ver justamente nesta coabitação entre o tradicional e o moderno, relativamente à questão de políticas públicas. Se prestarmos atenção, é que as nossas políticas públicas têm a tendência de seguir e apoiar justamente aquilo que nós podemos considerar o moderno. Portanto, que quando falar moderno, estou a associá-lo ao formal e não ao tradicional. Portanto, e como é possível haver essa coabitação se temos essa tendência de valorizar, de privilegiar aquilo que se passa com
aquilo que as instituições formais ou aquilo que o lado formal tende a propor. Vimos isso, por exemplo, na realidade que tivemos na pesquisa Pluralismo Jurídico, de que as instâncias de resolução de conflitos de caráter tradicional são relegados, entre aspas, no segundo plano. Esta é a minha preocupação. Muito obrigado. Obrigado, H. Cardoso. Uma pergunta pertinente, importante. Mais questões? Se não, eu quero colocar também uma questão ao escritor Boaventura Cardoso. Ouvindo apresentar aqui a sua comunicação, chamou-me a atenção o aspecto das decisões que os países devem tomar em relação às suas políticas culturais. Obviamente, ancoradas naquilo que é uma estratégia maior a partir das suas instituições, no sentido de respeitarem não só as suas tradições, mas também terem consciência de que as suas tradições hoje são desafiadas e confrontadas com novas posturas, novos olhares, e como o escritor Boaventura Cardoso bem disse, que já não é possível contorná-las, mas sim tentar ver de que forma é que podem ser adequadas sem desnivelar aquilo que é, eu diria, o nosso caldo cultural. Ora, parece-me que estamos aqui perante dois grandes desafios. O primeiro é entender que a globalização está aí e tem uma tendência de estar aí para ficar. A segunda é que os países têm que resistir a não serem submersos nessa onda, pelo menos do lado negativo, que a própria globalização traz. E eu gostaria de saber do escritor Boaventura, o que é que acha, para além do que já nos disse, o que é que acha que de imediato deve ser feito? Em termos, pegando aqui no que disse agora o Aguiar, em termos de política pública nacional, Estado, para que isso não aconteça, mas que não aconteça na prática. E ver de que forma é que nós nos podemos proteger. Parece redundante, mas é verdade. É ver de que forma é que nós nos podemos proteger. Eu dou um exemplo muito claro. Nós fizemos uma pesquisa na Faculdade de Direito, na Universidade Agostinho Neto, exatamente sobre o estado da justiça em Luanda, em 2012. E a ideia foi exatamente ver de que forma é que os conflitos sociais se resolveriam fora daquilo que é a nossa ordem jurídica do Estado. E com o trabalho de campo feito, em bairros periféricos, em dois grandes bairros periféricos, aqui o Quilamba Quiache e o Kazenga, chegamos à conclusão que há um conjunto gritante, um número grande de resolução de conflitos, que é feito muito na base daquilo que são soluções tradicionais, seja no plano da família, seja no plano de sucessões, seja no plano penal, até quase, posso assim dizer, aqui um palavrão, que se resolvem sem antes chegar à justiça formal. Mas não chegam à justiça formal, porque a justiça formal também não chega a eles. Ou seja, é quase como se houvesse ali um não lugar, mas, como a vida não para e as dinâmicas sociais não param, a solução é tentar resolver com aquilo que a tradição nos leva a resolver. Isso cria-nos alguns problemas, porque estamos a falar, então, de duas formas de solução de conflito paralelas, né? Eu queria ouvir do escritor Boaventura como é que acha que nós podemos diminuir esse fosso, né? E essa tensão, porque acaba de haver também uma certa tensão, porque em muitos casos, quando não se resolve por essa via, depois vai-se à procura da via oficial, não é? Já quando as coisas têm uma outra dimensão. Como é que pensa que nós podemos encontrar uma solução para uma dinâmica que é atual, é rápida, não é? Estas coisas não param. Não é? E isso é no caso da justiça, no caso da educação, acho que a Jurema colocou muito bem, que é, no fundo, a integração dentro dos planos de educação que levem em conta as nossas línguas tradicionais e que se possa fazer a alfabetização com as nossas línguas tradicionais. E com não fazer-se isso, nós estamos a excluir as pessoas de um direito constitucional, que é o acesso à educação. Fico por aqui. Mais uma questão, para fazermos aqui 3 questões. Se não houver mais nenhuma, eu vou dar outra vez a palavra a Jurema, pedindo que seja concisa e objetiva, Jurema. Olha, tem o microfone ligado, mas não estamos a ouvir. Pois. Continuamos a não ouvir. É melhor desligar e voltar a ligar, vamos ver.
Se basta. Não estamos a ouvir. Não estamos a ouvir. Temos aí um problema. Pode voltar a ligar? Vamos lá. Agora. Agora sim. Boa, boa. Como eu estava a dizer ao Mano Vandune, que não vou falar demais, vou ser concisa, mas era um bocadinho tocar no aspecto e dizer que fiquei atenta à resposta que o nosso conferencista deu-me e fiquei com o termo ficarmos atentos. O ficarmos atentos vai requerer, na minha perspectiva, e eu acho que é isso que fez com que eu pedisse a palavra novamente, o ficarmos atentos é olharmos para a forma como a gente está a levar a carruagem da implementação das políticas públicas. Muito se falou aqui que há necessidade de se criarem políticas públicas que olhem para esses elementos. Na minha perspectiva, elas já existem. Existem porque se formos, por exemplo, como sou da área da educação, acho que vou tocar muito mais neste aspecto, se formos para a nossa lei de bases do sistema de educação e ensino, não vamos perceber que os objetivos iniciais, quer para a criação das próprias legislações, no caso da educação em específico, e elas existem, os objetivos estão aí, mas depois, a prática, quem é que tem por missão o cumprimento dos objetivos que estão plasmados nas políticas públicas? São pessoas que não sabem de onde é que partem nem as orientações, nem as ideias que ficam plasmadas nestes documentos. Então, mais do que pensarmos em novas políticas, e porque as bases, na minha perspectiva, daquilo que eu vou aprendendo aqui na Academia Angolana de Letras, eu percebo que nós conhecemos os problemas, conhecemos as suas origens, e de todas as áreas do nosso país, até porque as conferências aqui têm sido transversais a todos os temas. Então, elas já existem, os documentos estão aí, os discursos existem, mas a execuibilidade. Quem é que tem por missão colocar em prática? Uma pergunta. Não um comentário. Doutor, não, eu levantei o comentário exatamente pela resposta que me deram de ficarmos atentos. Ok? Já deu-se uma resposta boa. Estamos atentos. Mas a minha pergunta é quem está distraído? Pronto, está uma pergunta, está feita. É uma pergunta. Obrigado. Doutor Boaventura, por favor. A hora já vai avançada. Mas eu vou responder às três perguntas. Sim. Acabam por estar todas interligadas. Parece-me que o grande problema é mesmo o da implementação das políticas. O grande problema é o da implementação das políticas públicas. Como disse a Jurema, as políticas estão aí, estão bem traçadas, algumas delas datam de há anos, mas o que tem estado a faltar é a implementação. Eu vou citar um exemplo que é bastante atual e gera alguma inquietação. O problema das línguas nacionais. À medida que o tempo vai passando, vamos tendo cada vez menos falantes das línguas nacionais nos centros urbanos. E não estamos a fazer, creio que, nada para reverter essa situação. Há políticas, pois é que há políticas que visam ou que vão no sentido da preservação do estudo e estudo das línguas nacionais, mas o problema é que as pessoas, os cidadãos, não sentem a necessidade no dia a dia de usar essas mesmas línguas. Portanto, se não têm a necessidade, não têm necessidade de usar as línguas vão cada vez mais desaparecendo, à medida que o tempo vai passando. Portanto, o nosso problema é mesmo de investirmos mais ou implementarmos as políticas públicas que têm a ver com o setor da cultura, educação, comunicação social, esses três áreas sobretudo. De outro modo, eu não sei se vamos conseguir, de facto,
enfrentar ou reduzir o impacto da globalização na nossa sociedade, particularmente no que toca às nossas tradições. Não quero ser pessimista, mas essa é a percepção com que eu fico. De qualquer modo, repito, temos de estar atentos a todos os fenómenos que ocorrem no nosso país por via da globalização, para que possamos reverter o quadro existente. É dessa forma que eu respondo às perguntas que me foram colocadas. Não sei se o professor Otávio tem algo que queira insistir, mas eu... Não, eu acho que está claro, porque dá a impressão que nós ficamos aqui sempre numa situação, por um lado, à espera que as políticas se implementem, e por outro lado, muito pressionados pela necessidade de se implementarem já, não vá o quadro piorar. A minha nota era somente dizer que nós não somos o único país que sofre pressões da globalização. Temos outros países que também sofrem pressões da globalização e nem por isso perdem a sua identidade. Aliás, há bocado falou-se aqui no Brasil, e o Brasil, que é um conjunto de experiências muito ricas, de norte a sul, é um país com características continentais, também sofre muito a pressão da globalização, mas nem por isso perde a sua identidade. Podemos ir a uma zona que tem a predominância cultura alemã, mas nem por isso deixa estar lá presente a cultura brasileira, por aí vai, né? Então eu acho que não é preciso eliminar um para substituir por outro, mas é preciso harmonizar e respeitar identidades. Nós temos aqui a recomendação da presidência aqui da academia de que as nossas tertúlias não devem ultrapassar a 1 hora. Já estamos lá praticamente. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Então, se calhar ainda podemos abrir para mais uma ronda, eventualmente. 2 perguntas concisas, objetivas, que o professor responder. Por favor, eu estou a ver aqui, vou fazer quase como se faz nas aulas, né? Eu não posso deixar de pedir a opinião do nosso confrade mais velho Pepe Tela, que está aqui presente, que já tem escrito, já tem falado sobre isso. Estou a ver também aqui o confrade Roderico Neon, estou a ver aqui o confrade Virgílio Coelho. Já temos aqui 3 indicações. Agora vou começar a fazer quase como nas aulas. Mas, Pepe Tela, por favor, uma palavra. Tem que ligar o som, tem que ligar o som. Não tá... Ok, já está. Ok. Não, eu já não tenho nada a dizer, porque eu já disse tudo. Não vou estar a repetir, já me cansei. Está à espera. Já me cansei, porque sempre que uma pessoa tem uma ideia, criam uma comissão e enterram a ideia. Portanto, não vale a pena. Sim, senhor. Frederico Cardoso, aí do outro lado do mundo, o que é que nos pode dizer? Muito obrigado, professor José Otávio. Bem, eu gostaria de dizer que este assunto que nós estamos a tratar exige muito prestarmos atenção à solidez das nossas instituições. Nós sabemos que os homens criaram as instituições porque nós passamos e as instituições devem ficar para transmitir procedimentos, maneiras de fazer, visão e terem a dinâmica suficiente para manter a sociedade num nível determinado de organização. O país que tiver instituições fracas, mais facilmente pode ser culturalmente absorvido. E essas instituições só se consolidam quando nós prestamos, por via do apoio e do nível de organização até administrativo das instituições, só tem um papel positivo, um papel, digamos, eficaz, quando conseguem fazer um levantamento criterioso e fundamentado e objetivo dos principais problemas que a sociedade tem, das nossas fraquezas,
dos pontos fortes e de como a gente pode e deve lidar com estas fraquezas num contexto que se supõe aberto, global. Agora, é importante dizer que os povos não se relacionam de modo igual nesta suposta globalização. Porque é por causa da força das instituições, da capacidade de influência. Um país como os Estados Unidos da América, com o nível de controle que tem dos mass media em todo o mundo, e com toda a aparelhagem tecnológica que usa para poder veicular o American Way of Life, naturalmente tem uma capacidade muito maior de nos influenciar através dos meios de que dispõe neste cruzamento, neste contacto de culturas. Quer dizer que enquanto nós tivermos instituições fracas, é maior a nossa fragilidade face à influência de outros países. Eu gostaria também de sublinhar que apercebi-me na passagem, na intervenção do confrade Boaventura Cardoso, na sua abordagem, tocou, sem ter mencionado necessariamente, mas tocou no aspecto que é revelado no neologismo que foi criado, que é a chamada glocalização. A glocalização quer dizer que o modo como a gente consegue fazer com que prevaleça o local num ambiente, num contexto de grande influência do global. Como fazer com que nessa troca de culturas, nessa troca de influências, os aspectos têm a ver com nós, com a nossa cultura, com o nosso modo de ser e de estar, e aqueles que têm força para prevalecer nesta relação, como fazer que eles tenham prevalência no nosso intercâmbio com outras culturas e com outros povos. Ainda temos muito por fazer e certamente vamos esperar desta sociedade aquilo que consiga fazer em função do seu nível de organização institucional. Muito obrigado. Muito obrigado, confrade. Bela abordagem. Virgílio Coelho. Acho que está ótimo o som. Tá bom. Tá bom. Bom, eu gostei imenso de ouvir o ministro Boaventura Cardoso nesta conferência que fez sobre tradição e modernidade. Acho que abordou, na sua abordagem, tocou nos pontos fundamentais e, inclusive, é uma experiência que já vem, diz que ele tem estado ultimamente a refletir sobre isso, e isso já é algo que já vem de trás. Efetivamente, eu não queria intervir justamente porque tudo quanto ele disse nessa conferência vai de encontro àquilo que eu também penso. Agora, fiquei mais preocupado porque também a discussão veio ajudar, ou veio melhorar, inclusive, a sua conferência, porque levantou com questões concretas o problema. Eu estou preocupado neste momento é a perca da diversidade mundial. É a minha maior preocupação atualmente. O camarada Boaventura falou das línguas, mas não é apenas as línguas. Eu se perguntar aqui a todos que estão aqui a ouvir, se eles sabem quantos povos há em Angola e quantas línguas há em Angola, ninguém vai responder. Porque nós não fizemos os estudos, porque nós não contribuímos. Depois destes 48 anos de independência, para mim, constitui um grande retrocesso em muita coisa. Porque em 1974, o Instituto de Investigação Científica de Angola, o ICA, ele estava a fazer investigação que devia ser dado continuidade. E o ICA desapareceu e não foi criado a instituição, nem foram dados meios, ou se foi criado, não foi dado os meios para dar continuidade àquilo que estava a se fazer. A perca da diversidade, eu estou também a refletir sobre isso. A diversidade não é apenas linguística, as culturas estão a desaparecer. Parece-me que há uma espécie de deixa-andar de quem dirige este país, porque as pessoas indicam ou procuram mostrar que estão preocupadas, mas a gente não vê meios, lugares
para tentar resolver estes inúmeros problemas que vão surgindo diariamente. Portanto, esta conferência é importante porque é uma pena, eu estive a ver, só vieram 22 pessoas, só assistiram 22 a esta conferência. Essa conferência é uma conferência para 1000 pessoas, e as pessoas realmente se interessarem sobre este problema. Bem diz o Cota Pepetela, ele tem razão. Quase tudo já foi dito, mas não há nada para, efetivamente, desenvolver aquilo que está sendo dito. Portanto, eu ficaria calado, saía daqui satisfeito por ter ouvido, nem precisava mesmo de dizer o que estou a dizer, porque são preocupações que a gente tem e que arrastamos com ela. Obrigado, Virgílio. Isso é a tertúlia, é isso mesmo. A tertúlia é para todos falarmos e trocarmos aqui ideias. E o Virgílio tocou aqui num ponto que ainda não tínhamos falado. Eu estava a guardar para dizer antes de fechar, que é o tema da investigação e da pesquisa. Nós não podemos falar de coisas sem conhecermos. Não podemos conhecer coisas sem pesquisarmos. E, de facto, a pergunta que o Virgílio colocou em relação ao número de povos, número de línguas, é isto mesmo. É pesquisa que precisa ser feita. E é pesquisa que precisa ser feita envolvendo também os mais novos, os jovens, nas escolas, nas universidades, para que a gente possa ter material que depois vai ser o suporte da nossa reflexão sobre aquilo que nós próprios somos. Eu acho muito interessante a colocação colocada aqui pelo confrade Virgílio Coelho e vou dar a palavra ao Paulo de Carvalho, que ainda quer colocar uma questão. Paulo Carvalho, por favor. Muito obrigado. É uma intervenção muito breve. E portanto, nós estamos a ver aqui 6 membros fundadores da Academia Angolana de Letras. Eu vou retirar a minha imagem para dizer aquilo que eu estava a olhar para esta picture, né? este quadro com 5 pessoas, e estava aqui a ver um antigo ministro da Cultura, 2 antigos vice-ministros da Cultura e um antigo vice-ministro da Educação. E ao centro estava a ver, mas alguém está a destoar? Não. Portanto, daquelas coisas em relação às quais deve haver fé, um futuro ministro da Educação. Esperemos que assim seja, de modo que as coisas, de facto, entrem nos eixos. Era apenas isso que eu queria dizer, olhando para este quadro interessante que aqui temos. Obrigado, Paulo Carvalho. Eu acho que está tudo dito também. Deixo esse apelo. Por exemplo, esta apresentação, esta conferência, estou com o Virgílio, devia ser uma conferência para 1000 pessoas, se calhar desafiar o mais velho Boaventura Cardoso também a pensar depois, publicar. Eu acho que a Academia de Letras tem um desafio, que é o desafio de publicar as conferências aqui feitas, para que fiquem em memória, para além de estarem gravadas, publicar, mas, sobretudo, arranjarmos pistas de mais trabalho de pesquisa, de investigação, porque sentimos a falta disso, né? Muitas vezes as nossas opiniões sobre estas temáticas ficam muito no domínio da opinião e não trabalham muito em cima de números, do que é que está de facto a acontecer. Há uma dinâmica muito grande no mundo, há uma dinâmica muito grande aqui no país também, e o lado da pesquisa, e para isso é preciso que se apoiem centros de investigação, que se criem mais centros de investigação, que se apoiem aqueles pequenos, os poucos que existem, e se apoiem os investigadores. De modo que eu vou passar a palavra ao escritor Boaventura Cardoso para dar-nos a última pincelada, se posso assim dizer, sobre o que aqui foi dito, para depois passar a palavra ao presidente da Academia de Letras para encerrar. Muito obrigado. Bom, a discussão há de continuar, claro, não é? Eu gostaria de recordar, o Virgílio Coelho talvez me possa ajudar, que nos anos 70 houve um trabalho multidisciplinar sobre a questão nacional. Vieram cubanos especializados em várias áreas, nomeadamente sociologia, antropologia, psicologia social, que, associados a alguns investigadores, alguns quadros angolanos, fizeram um trabalho bastante profundo sobre a questão nacional. Quando eu fui nomeado ministro da Cultura,
procurei saber onde é que parávamos, se tínhamos cópias do trabalho desenvolvido, do dossiê, não? Desse dossiê, que pareceu ser bastante volumoso, mas ninguém me soube responder. Não sei se o Virgílio Coelho se lembra desse processo. O nosso camarada Henrique Abranches era uma das pessoas que estava envolvida nesse grande projeto e até hoje não se sabe absolutamente nada. Talvez fosse bom retomarmos essa questão num novo contexto, claro, não é? Porque esse dossiê, essa investigação foi feita ainda no tempo do Partido Único, mas certamente que, apesar das mudanças que houve, alguma coisa poderia ser aproveitada para, portanto, servir de base para um trabalho mais profundo. Essa questão parece-me, uma questão central e talvez ela tenha a ver com muitas das respostas que nós procuramos encontrar aqui nesta conferência, como noutras que se seguiram, sobre a questão da quem somos nós, quem sabe de facto quantos povos somos nós, enfim, essa questão da identidade nacional deveria merecer uma ampla discussão, não só ao nível da academia, mas de outras instituições de investigação. Portanto, é uma reflexão que eu faço assim muito por alto sobre essa questão, que é muito importante e bastante crucial. Muito obrigado, escritor Boaventura Cardoso. Ficam aqui lançados apelos muito importantes. Não posso deixar de incentivar aqui o Virgílio Coelho, que é um combatente nessa luta da pesquisa por estes temas também. Dizer ao escritor Boaventura Cardoso que é sempre um prazer ouvi-lo e, sobretudo, sentir a sua vivacidade sobre essas temáticas. Sei que vai entrar agora num período sabático para dar andamento a um outro trabalho literário que nós vamos esperar já aqui com muita ansiedade, onde espero que algumas destas temáticas sejam tocadas. Então, eu sou um leitor assíduo do seu trabalho, fico feliz por isso e acho que a academia assina por baixo essa dispensa para sabática, já que é das pessoas que mais participa aqui nas nossas tertúlias. Eu passo a palavra, então, ao presidente da academia, o professor Paulo Carvalho, para encerrar aqui a nossa tertúlia. Muito obrigado. Professor Otávio Serra Vandune, obrigado. Eu quero dirigir-me agora ao nosso confrade Boaventura Cardoso para transmitir uma mensagem da nossa confreira Inocência Mata. Eu esqueci-me de o fazer no início. Ela pede desculpas, mas a atividade que tem hoje inadiável não lhe permitiu. Ela queria muito, muito estar presente para o ouvir, tanto que prometi enviar-lhe já também a gravação, portanto, já amanhã. Para os demais, vamos depois fazer também a distribuição. Renovo o pedido feito pelo Zé Otávio, no sentido de fazer o favor de nos preparar o texto para o número da revista da Academia. Será o número 3 com data de dezembro, o número 2 já está praticamente pronto, o 1 só não saiu ainda porque tivemos a proposta da Mayamba de editar também em papel, portanto está com eles, com a Mayamba já há 2 meses, estamos à espera que venha cá para fora. Bom, resta-me então apresentar a conferência da próxima semana. Na próxima semana teremos conosco
o professor José Paulino Castiano, que é filósofo, vice-reitor da Universidade Pedagógica de Maputo, que nos vai falar sobre África, panafricanismo ou pannacionalismo. Portanto, agradeço uma vez mais a presença de cada um dos membros da academia, agradeço a presença de cada uma e cada um dos nossos habitués e demais convidados. Muito obrigado. Esperamos continuar a vê-los nestas tertúlias, nestas conversas à quinta-feira. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite.